Pessoal, tudo bem? Márcio aqui da Império Com Enterprise. Pessoal, hoje falaremos a respeito de presente perfeito, um tópico gramatical que apresenta assim uma certa dificuldade por parte dos estudantes da língua inglesa, não é? O presente perfeito ele é formado pelo sujeito mais o auxiliar have mais o passado particípio do verbo principal. Não é? Porém, o que acontece? Dependendo do verbo, né, que esteja sendo utilizado com a estrutura, ele pode passar uma ideia de uma consequência, de um efeito. Não é? Ou ele pode trabalhar a ideia de uma ação começada, porém não terminada. Não é? Ou ele pode falar, por exemplo, de um estado, né, de movimento contínuo parado, ou um estado de movimento. Né? Então, nós vamos trabalhar uma estrutura que é assim, é bem interessante, mas só para que possamos entender um pouquinho sobre essa questão, né? Porque a complexidade do ponto gramatical é grande, tá? Mas devagarzinho nós vamos colocando frases simples para que possamos assim, com calma, entender melhor e saber como aplicá-las, não é? Então observe essa frase agora, ó. I have lost my mind. Isso mesmo. I have lost my mind. De novo. I have lost my mind. Bom, lost é o passado particípio do verbo to lose, que significa perder. Mas o interessante nessa análise é o seguinte, que lost, não é, significa perdido. Então, perdido, ele pode trabalhar a ideia de adjetivo, né, que antecede substantivo, onde, né, o adjetivo ele qualifica, né, substantivo, ou ele pode falar, por exemplo, de um estado, certo? Ele pode falar de um estado, ou ele pode falar de um efeito. Então, paremos e analisemos a seguinte estrutura. I have lost my mind. Se traduzirmos, né, vamos encontrar a seguinte tradução. Eu tenho perdido a minha mente. Eu tenho perdido a minha mente. Fica um pouco sem sentido, não é? Porque I have lost my mind, eu não vou classificar como sendo uma expressão idiomática, mas ela pode ser trabalhada assim como uma forma de expressão. Mas aí, nesse caso, traduzir ao pé da letra, a frase não teria o menor sentido. Então, nesse caso, tá? Nós podemos assim dizer que ficamos descontrolados, vamos dizer assim. Fiquei descontrolado, perdi a cabeça, entendeu? Acabei agindo por impulso, entendeu? I've lost my mind, I'm sorry. I've lost my mind. Como quem diz, eu não queria fazer isso. Alguma coisa nesse sentido, porque não necessariamente você precisa traduzir para que você se faça entendido através dela, porque o fato de traduzir impede você de pensar em inglês, porque você busca a tradução como forma de compreensão, e na verdade é aí onde você, digamos assim, ficaria todo atrapalhado, porque quando você fala I have lost my mind, não tem como você falar eu tenho perdido a minha mente. Todo dia eu perco a minha mente. Aí eu fico procurando, a hora que eu acho, eu coloco a minha mente no lugar. Então, sabe, como se fosse um objeto físico. Não é assim que funciona. Entendeu? Porque nesse caso, essa forma de expressão I have lost my mind, você pode trabalhar como, sabe, fiquei descontrolado, perdi a cabeça, agi por impulso, não devia ter feito o que eu fiz, né? Sinto muito, né? I'm sorry, não é? Então, é aquilo que eu estou falando. Por quê? O lost, como verbo no particípio passado, é perdido. Então, olha só que interessante se você analisar a frase por esse ângulo. Eu tenho perdido a minha mente. Não passa a ideia de que é como se você
pegasse a sua mente, a classificasse como um objeto concreto e que todo dia, sabendo lá por que motivo ou por qual razão, você a perde. E aí todo dia você tem que procurá-la. E assim que você encontra, você coloca no lugar. É mais ou menos assim. Então fica, sabe, meio sem sentido. Porque existe até uma forma de expressão, né, onde você diz assim, né? Vamos supor, a pessoa, ela, sei lá, tomou alguma decisão e é uma decisão meio que, digamos assim, não muito bem pensada. Aí você chega e fala: Have you lost your mind? Ficou louco? Pirou, abilolou os miolos? Não, é não? Comeu o que não devia? Mais ou menos assim. Entendeu? Por essa razão que o conhecimento gramatical ele impede-o de traduzir. Porque para que você possa compreendê-lo, você precisa saber o que ele está fazendo ali. Entendeu? Precisa conhecer o ponto gramatical para saber o que ele quer passar com aquela estrutura. E não buscar a tradução para ser entendido ou entender através dela. É onde, né, você não adquire fluência. A fluência não se adquire traduzindo, e sim interpretando. Por essa razão, a frase ela é bem interessante. I have lost my mind. Você poderia até, de repente, dizer assim, I've lost my temper, sabe? Não vamos falar o português errado, né? Me descontrolei. Mas é que, falando descontrolei-me, parece estranho, né? Soa meio diferente, né? É mais fácil falar, né? Me descontrolei, me desculpe. Colocar o pronome oblíquo antes do verbo, né? O que na verdade é errado, tá? Pronome oblíquo não conjuga verbo. Quem conjuga verbo é pronome pessoal, tá? Mas é aquela história, linguagem falada é linguagem falada. Entendeu? O nativo da língua inglesa também não vai obedecer ali todas as regras, tá? Sistematicamente falando. Não, claro que não. Mas é aquela história, né? Eu defendo a teoria porque hoje no mundo dos negócios, né, na sua vida profissional, você precisa escrever corretamente, né? Porque você trabalha com a comunicação escrita, né? E a comunicação escrita é de suma importância para que você possa fazer bons negócios, né? Vender e poder comprar, não é? Senão, não tem como. Então, eu defendo. Então, nós aqui da Império Com, nós temos um programa de consultoria gramatical em inglês-português, onde nós fazemos análises gramaticais para que possamos, né, suprir todas as suas dúvidas e colaborar com você da melhor forma possível. Ou seja, ensiná-lo a pensar em inglês. Portanto, um convite, eu faço um convite a todos, né, que acessem a nossa página na internet, né, imperiocomlenterprise.com.br, ou siga-nos em nossas redes sociais, não é? Portanto, esta frase aqui, hoje, não é? I have lost my mind, simplesmente podemos traduzir: perdi a cabeça, descontrolei-me, fiz o que não devia, fiquei louco e acabei fazendo o que não devia. Então, a forma como você vai traduzir não é tão importante, desde que você entenda, né, o conceito do presente perfeito, nesse caso aplicando com essa estrutura, sem o menor problema. Uma dica legal, tá? E eu realmente espero de coração tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Com Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.